Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui com vocês mais uma vez, atendendo os pedidos de alguns de vocês aí. Vou estar gravando esse videozinho hoje, explicando aí um pouco sobre o conteúdo de vetores, foi o último conteúdo que a gente colocou, e para outras pessoas que estiverem aí estudando também vai servir, tá bom? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal inicialmente, tá? Curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, talvez estejam precisando do conteúdo também, e para não delongar mais, vamos lá ao nosso conteúdo da aula. Então, como eu falei, inicialmente a gente vai estar falando sobre vetores, né? Antes da gente falar sobre vetores, a gente vai ter que lembrar de uma das nossas primeiras aulas, onde eu falei para vocês que aqui na nossa disciplina de física, tudo que puder ser medido vai ser chamado de grandeza, tá? E assim, uma medição ela pode ser feita de forma direta, que é por meio de algum aparelho, né? Que é uma balança, um relógio, uma trena, uma régua, alguma coisa do tipo, ou obtida por meio de cálculos também, né? E vai existir basicamente dois tipos de grandezas para a gente: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? Vocês já vão perceber que se a gente falou de grandezas vetoriais e vetores ali, tem alguma relação com isso, né? E basicamente, aqui a gente tem as características de grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares, elas vão precisar de um valor numérico mais uma unidade de medida, que é o módulo, basicamente. Apenas com essa informação a gente entende, né? Então a gente teria como exemplo aí o tempo, a massa, a temperatura, a área, a energia e o trabalho, né? Quando eu digo a massa de uma pessoa, eu não pergunto a direção, o sentido para onde essa massa aponta. Isso não é relevante, né? Na verdade nem existe, então é a grandeza escalar. Quando isso acontecer, a gente vai chamar de grandeza escalar. Agora uma grandeza vetorial, além do valor numérico acompanhado da unidade de medida que vai ser o módulo, ou também a gente pode chamar de magnitude e de intensidade, a gente vai precisar determinar a direção e o sentido, né? E os exemplos que a gente teria seria velocidade, força e aceleração, né? Todas essas grandezas, além do valor numérico, a gente precisa dizer para onde essas coisas estão apontando, né? E aí é que vai entrar o vetor, né? A gente vai utilizar o vetor para representar uma grandeza vetorial. Beleza? Então, entendido aqui essa parte, vamos passar aqui para o próximo. A representação de um vetor vai ser o quê? Vai ser um segmento de reta, tá? Orientado. Basicamente, o que é um segmento de reta orientado? É uma seta, tá bom? E aí, para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui essa seta aqui, ó. Essa seta preta para vocês indicarem aí. O tamanho dessa seta vai indicar para a gente o módulo, vai indicar a intensidade do vetor. Quanto maior for essa seta, maior a intensidade do vetor. Então, digamos que eu tenho um vetor 2, né, de 2 unidades e um vetor de intensidade 4. Esse vetor de intensidade 4 tem que ser o dobro do tamanho do de 2. E assim sucessivamente. A reta suporte desse segmento vai ser a direção do vetor. Se a gente olhar aqui esse exemplo, eu tenho esse vetorzinho preto, ele está sob, né, ele está suportado, que ele está em cima, digamos assim, de uma linha aqui, ó, na horizontal. Então a gente vai dizer que a direção dele é horizontal. Se fosse um vetor aqui reto, a gente diria que seria vertical. Se fosse um vetor inclinado, a gente diria que ele seria inclinado, né, tantos graus aqui, um grau θ aqui com a horizontal, dependeria disso. E o sentido do vetor é para onde ele aponta. Nesse caso aqui seria para a direita, mas pode ser também para a esquerda, pode ser para cima, para baixo, para qualquer lado, né? Então essas são as três características mais importantes, né? São as três características que a gente precisa determinar, né, para a gente representar um vetor. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. A gente tem aqui um vetorzinho aqui em vermelho. E aí a gente percebe o seguinte, ó, digamos que ele tenha 30 unidades. Então essa 30 unidades seria o módulo dele. A gente representa módulo com duas barras paralelas entre o vetor. E sempre que a gente for falar de algum vetor, a gente vai colocar uma setinha, que a gente vai dar um nome a esse vetor. No caso, o nome dele é A, né? Na verdade, o A escrito assim. E essa setinha aqui para indicar que ele é um vetor. Sempre vai ser assim para a gente. E o módulo desse vetor seria 30U. Né? Se for um vetor velocidade é 30 metros por segundo. Se for um vetor força, 30 newtons. A direção dele, inclinado, 45 graus com horizontal. E o sentido dele é no sentido aqui do primeiro quadrante. Para quem não entende o que é primeiro quadrante, só vocês lembrarem lá do círculo trigonométrico da matemática. A gente pega um círculo, divide em 4 partes.
Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui o quarto quadrante. Então a gente percebe que o vetor está apontando aqui para o primeiro quadrante. Importante a gente lembrar aqui que o módulo de um vetor é sempre um número real positivo, né? Se o vetor for, por exemplo, aqui, ó, menos 2, o módulo dele vai ser 2. É sempre assim. Mais para frente a gente explica o porquê disso aí. Agora a gente precisa falar um pouco sobre as operações com vetores. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, o vetor A e o vetor B, né? O vetor soma ou vetor resultante, né, que pode ser obtido aqui nessa operação, né, a gente consegue, né, representar por meio de uma regra, né? Existem vários outros métodos, mas uma das regras que a gente tem é a regra do polígono. Como que funciona essa regra do polígono? Basicamente é o seguinte: a gente desenha o vetor A, então a gente pega aqui, ó, o vetor A, aquele vetor que a gente tinha aqui, ó, né? Lembrando que, esqueci de falar para vocês, não é lembrando, né? Definindo, ó, essa parte aqui a gente vai chamar de cauda e essa parte aqui a gente vai chamar de ponta, tá bom? Cauda e ponta. Então, basicamente, ou de origem. Origem a gente pode chamar assim de origem e extremidade também, né? Alguns livros vai estar chamando de cauda e outros de ponta aqui, e outros vai estar chamando aqui de origem e aqui de extremidade. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente desenha o vetor A em qualquer lugar e desenha o vetor B de modo que a origem do B coincida com a extremidade do A. É basicamente aqui, ó, ligar ponta com cauda, beleza? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que traçar um vetor, né, que vai ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo, né? Esse vetor vai ser o vetor resultante para a gente. É basicamente isso. Assim a gente representa o nosso vetor resultante. E o que vai acontecer? A gente vai ter vários casos de operações com vetores, né? De soma de vetores, né? E assim, os principais são essas aqui que a gente vai observar. O primeiro caso que a gente vai ter é quando a gente tiver, né, vetores com mesma direção e mesmo sentido. No caso, eles vão estar apontando para o mesmo lado, né? Nesse caso, quando isso acontecer, a gente vai somar os vetores. Então, por exemplo, digamos que esse vetor aqui seja 7u e esse vetor seja 3u. Um exemplo. Então, ó, o módulo do vetor resultante vai ser o módulo do A, 7, mais o módulo do outro, módulo de 3. Então, ó, o módulo do vetor resultante vai ser módulo de 7 é 7, mais módulo de 3 é 3. 7 mais 3 dá 10. Então, a gente teria um vetor resultante de 10 unidades. Digamos que a gente tivesse aqui, ó, agora no segundo caso, a gente vai ter vetores com a mesma direção, eles estão aqui na horizontal, só com sentidos contrários. Um vai para a direita e o outro para a esquerda. Digamos aqui que esse vetor seja 7, no caso, e esse aqui, ao invés de ser 3, agora ele vai ser menos 3, porque ele aponta para o outro lado. O sinal de menos aqui vai servir para a gente simplesmente para a gente identificar para que lado ele está apontando. Beleza? Então, nesse caso, a gente teria o módulo do vetor resultante igual módulo de 7 menos módulo de 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, módulo do vetor resultante, módulo de 7 é 7, menos o módulo de 3 é 3. 4 menos 3, ou 7 menos 3 vai dar 4. Dei a resposta antes. Então, a gente teria um vetor resultante aqui, né? 4. Um vetor resultante com módulo 4 aqui. Seria isso. Então, vetores, mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Mesma direção e sentidos contrários, a gente vai subtrair. Beleza? Próximo caso que a gente vai ter aqui é quando esses vetores forem opostos. O que seriam os vetores opostos? Eles têm mesma direção, mesmo módulo, mesmo tamanho, e o sentido deles é contrário. O sentido deles é contrário. No caso, digamos que esse vetor aqui fosse 5, esse vetor aqui, obrigatoriamente, ele é menos 5. Como está para sentido contrário, a gente subtrai isso. 5 menos 5 daria 0. Então, a gente já tem essa regrinha aqui para a gente, ó, que a soma de dois vetores opostos resulta no vetor nulo. O que é um vetor nulo? Vetor que tem módulo 0. Beleza? Próximo caso que a gente vai ter, que é um dos mais comuns de aparecerem, é os vetores perpendiculares ou ortogonais. O que seria isso? Formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, a gente vai utilizar a nossa regrinha lá do polígono que a gente falou, né? Extremidade, né? Quer dizer, origem, extremidade. Origem, extremidade. Lembra que eu falei para vocês?
e a gente liga aqui um vetor, a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Esse é o vetor resultante. Se a gente parar para observar, isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. E aí a gente lembra do teorema de Pitágoras, que diz que o cateto da hipotenusa, quer dizer, que o quadrado da hipotenusa, no caso r ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, a soma desses aqui é o quadrado. No caso, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então a gente resolve isso aqui utilizando essa maneira aqui. Então digamos que esse vetor 3, esse vetor A, tem o módulo 4u e o vetor B tem o módulo 3u. O vetor resultante aqui para a gente, ó, seria esse aqui, ó, r ao quadrado, seria módulo do 4 ao quadrado mais módulo do 3 ao quadrado. Ficaria r quadrado aqui para a gente, igual 4 ao quadrado, módulo do 4, 4 ao quadrado, mais módulo do 3, 3 quadrado. Continuando aqui para o outro lado, ficaria r ao quadrado aqui para a gente, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado ficaria, essa minha seta ficou meio feia, 16 mais 9, 25, né, que é ao quadrado. Esse quadrado que está desse lado passa para o outro como raiz, então ficaria raiz quadrada de 25. Então R ficaria aqui para a gente igual a 5. Beleza? Então o módulo desse nosso vetor, esse vetor aqui seria um vetor 5u. Beleza? Então é um outro exemplo aí que a gente tem, um caso que pode acontecer. E agora a gente vai falar da regra do paralelogramo. A gente falou da regra do polígono antes, agora a gente vai estar falando da regra do paralelogramo. Então imagine aqui, ó, mesmo caso, vetor A e vetor B. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar origem com origem dos vetores, projeta esses vetores, ó, vocês vão perceber que esse vetor B, ele pode ser projetado aqui em cima, ó, essa setinha tracejada aqui preta é a projeção desse vetor, e eu posso fazer o mesmo com o A. Eu posso projetar esse vetor A aqui para o outro lado. É uma propriedade que os vetores têm, que a gente pode trocar eles de lugares no espaço, que eles permanecem com suas características inalteradas. A gente vai perceber que vai formar um ângulo entre o meu vetor A e o B. Vou chamar esse ângulo de alfa, que é esse ângulo aqui. E aí, basicamente, a diagonal desse paralelogramo que eu vou formar vai ser o meu vetor resultante, né? E aí, esse vetor resultante vai ser calculado por meio dessa coisa grande aqui, ó, que eu chamo de lei dos cossenos, né? Vem lá da matemática da gente, que diz o seguinte, ó, que o resultante ao quadrado, o quadrado do resultante vai ser o quadrado do vetor A mais o quadrado do vetor B mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno desse ângulo. Parece difícil, mas quando a gente for fazer um exemplo sobre, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Beleza? Então é importante que vocês lembrem essa equação. No próximo slide aqui eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de cada um dos casos que eu mostrei e provavelmente vai ficar mais claro aí para vocês essas questões. Então aqui, ó, a gente precisa calcular o módulo dos vetores. Primeiro caso, mesma direção, mesmo sentido. Pela regrinha lá, o módulo do resultante é o módulo do A mais o módulo do B. Então fica muito fácil aqui para a gente resolver isso. Módulo do A, 10, módulo de 10 no caso, mais módulo do B, módulo de 8. Então vai ficar aqui para a gente, módulo do vetor resultante, módulo de 10 é 10, módulo de 8 é 8. 10 mais 8, 18. Então o vetor resultante aqui é um vetor de módulo 18. Nesse outro caso a gente tem vetores de mesma direção, sentidos contrários. Então o módulo do vetor resultante vai ser a subtração do módulo, né, dos outros vetores. Então o módulo do vetor resultante aqui vai ser módulo de 15 é 15, menos módulo de 6, que é 6. 15 menos 6 dá 9. 9u nesse caso. Esse outro caso a gente tem vetores opostos. O que seria vetores opostos aqui para a gente? Vetores que têm mesma direção, mesma intensidade, ó, os dois valem 10, só que o sentido é contrário. A gente viu que quando os vetores são opostos, né, o módulo do vetor resultante é 0. Beleza? Aqui a gente tem aquele caso em que os vetores são ortogonais, que formam entre si o ângulo de 90 graus. A gente viu, né, que quando isso acontecer, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado, né, dos outros dois, dos módulos dos outros dos dois vetores. Né? Então vai ficar aqui para a gente aqui, ó.
resultante ao quadrado igual 12 ao quadrado, mais módulo de 9, 9 ao quadrado. Então, o nosso vetor resultante vai ser 12 ao quadrado é 144, 9 ao quadrado dá 81. Se eu não tiver errado nas contas, 144 com 81 vai dar 225. Deixa eu só conferir aqui. 225. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, então vai ficar assim para a gente. Ó. Raiz quadrada de 225 vai ser o módulo do vetor resultante. Se a gente fizer essa raiz, a gente vai perceber que é 15. Então, 15u é o módulo do nosso vetor resultante. E agora, a gente tem aqui aquele casozinho para a gente, onde a gente vai precisar utilizar a lei dos cossenos, né? Então, a regra que a gente tem é o seguinte, ó. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentido contrário, subtrai. Opostos, zero. 90 graus, Pitágoras. Qualquer grau diferente de 90, qualquer ângulo diferente de 90 graus, a gente utiliza a lei dos cossenos. R ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui é o alfa, né? Então vai ficar assim para a gente, ó. Vetor A, 6, 6 ao quadrado, mais vetor B, 4, 4 ao quadrado, mais 2 vezes A, 6, vezes B, 4, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 60 graus e o cosseno é 0,5. Então a gente coloca aqui, ó, 0,5. Então vou continuar aqui embaixo aqui a conta. R ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, ou 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 0,5 dá 24. Então a gente coloca aqui, ó, mais 24. Então o nosso vetor resultante ao quadrado vai ser 36 com 16 dá 52. 52 com 24 vai dar 76. 76. Então R ao quadrado é igual a 76. Então R vai ser a raiz quadrada de 76. Então a gente tira a raiz quadrada de 76 e percebe que dá mais ou menos 8,71. Então, esse nosso vetor resultante tem mais ou menos aí, ó, 8,71 de módulo, beleza? Então, coloquei para vocês um exemplo de cada, para vocês entenderem. Tirem o print da tela para vocês não esquecerem. E vamos seguir, que a gente está quase terminando. O próximo conceito que a gente precisa ver é a multiplicação de um número real por um vetor. Então, basicamente, ó, digamos que eu tenho um vetor V e multiplique esse vetor por um número real K qualquer, né? E a gente obtém um vetor X. Esse vetor X, basicamente, o módulo dele vai ser o módulo do vetor K, né? Do vetor, na verdade, vezes o módulo do número real K. Simplificando, digamos que eu tenho aqui, ó, o vetor V. Quando eu multiplico esse vetor por 2, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, quanto que é 2V, é só eu pegar aqui, ó, o módulo de 2 é 2, módulo de V é V. Então eu vou ter um vetor 2V, o dobro do tamanho do que eu tinha antes. Se eu multiplicar por menos 3, eu vou ter um vetor com o triplo do tamanho, só que com o sentido inverso, né? Sempre que eu multiplicar um vetor por um número negativo, né, a gente vai inverter o sentido desse nosso vetor. E aqui eu tenho o menos v, que seria o meu vetor original multiplicado por menos 1. Né? Se eu multiplicar por 5, eu vou ter um vetor 5 vezes maior. Se multiplicar por 10, 10 vezes maior. E importante aqui para a gente observar é que se eu multiplicar qualquer vetor pelo número 0, eu vou ter o vetor nulo. Né? O módulo do meu vetor resultante vai ser 0. Né? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar sobre multiplicação de vetor. Para finalizar, a gente vai falar sobre a decomposição de um vetor. É importante a gente perceber que qualquer vetor, a gente pode escrever ele como a soma de outros dois vetores. Então, qualquer vetor pode ser escrito assim, ó, vetor é igual o vetor A mais o vetor B. Qualquer vetor a gente consegue escrever como a soma de outros dois vetores. Se a gente for observar esse exemplo aqui, ó, pensar no vetor V, ele vai ser o vetor X, né, mais o vetor Y. Lembrando que, nesse caso, eles formam
um ângulo de 90 graus entre eles, e aí o vetor resultante é obtido pelaquela equação que eu ensinei para vocês, né? Teorema de Pitágoras, vocês já conhecem. Pensando um pouquinho mais na trigonometria, a gente percebe que a gente consegue relacionar esse vetor V com cada uma dessas componentes aqui, ó, né? Com o vetor Y e com o vetor X, utilizando esse ângulo, por meio das relações trigonométricas. A gente percebe isso, né? Lembrando que, como eu falei para vocês, esse vetor V é a soma desses dois vetores aqui, ó. Então, vocês vão lembrar, lá de trigonometria, que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Provavelmente vocês lembram disso aqui, ó. Aqui já tem tudo resumido aqui para vocês, mas vamos lá. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, ó, VY. Então, ó, o seno desse meu ângulo aqui, θ, seria o cateto oposto VY dividido pela hipotenusa, que é V. Se eu passo esse V para o outro lado, eu percebo que VY seria seno de θ vezes V. Se eu lembrar que o cosseno do meu ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu percebo que o meu cateto adjacente é o Vx. Não é isso? E a hipotenusa continua sendo o meu V. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, eu percebo que Vx seria cosseno de θ vezes o meu vetor V. É isso que eu vou precisar lembrar. Então, ó, eu consigo chegar nessas duas relações, ó, que o Vy é V seno θ e o Vx é V cosseno de θ. E lembrando que esse vetor ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, que foi aquela regra que eu mostrei para vocês quando os vetores são ortogonais. No caso, ó, esse vetor com esse forma 90 graus. O resultante deles é esse, obtido por meio dessa expressão aqui. Beleza? Para terminar, eu coloquei aqui um exemplo numérico para vocês. Diz o seguinte: uma partícula possui velocidade escalar de 50 metros por segundo, cuja direção forma com a horizontal um ângulo de 37 graus. Então eu tenho aqui, ó, o meu vetor V formando 37 graus com a horizontal. Essa é a minha direção. Considerando seno de 37, 0,60 e cosseno 0,80, a gente precisa determinar o módulo das componentes. No caso, quem é o Vx e quem é o Vy. Utilizando aquelas regrinhas que a gente viu anteriormente, a gente percebe, ó, que o seno de 37 é o cateto oposto Vy sobre a hipotenusa V. Seno de 37 vale quanto? 0,60. A hipotenusa, que é o meu vetor resultante aqui, é o meu vetor V, 50. Passo esse 50 para o outro lado multiplicando, né? Eu vou perceber então que o meu Vy vale 30. Usando o mesmo raciocínio, mas agora com o cosseno, que cosseno é cateto adjacente, no caso Vx, sobre hipotenusa, que é V, eu coloco aqui, ó, cosseno de 37, 0,8. V continua sendo 50, que é a hipotenusa desse meu triângulo. 50 vezes 0,80, 40. Chego aqui nessa conclusão. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. O que tinha para falar é isso. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando pelos meios aí que vocês conhecem, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. E fiquem com Deus e bons estudos. Valeu!